Olá, boa noite. Vamos chegando, pessoal. Hoje a nossa live acontece, vai dar tudo certo. Só aguardando o pessoal chegar, já aproveitando já para dizer para vocês que na próxima semana, na próxima quarta-feira, a live vai ser a respeito do sal de ervas da Cris. Vamos falar um pouco sobre o tempero, para quem é o sal de ervas, por que ele foi criado, com que objetivo, quais são para que ele se destina, quais são os problemas que ele resolve, quem são as pessoas que devem consumir. Está um pouquinho escuro aqui. Oi, Ale, tudo bom? Seja bem-vinda. Já vamos começar. Oi, Elisângela, tudo bem? Ah, tá bom. Uhum. Parecia que estava escuro para mim. Estava dizendo aqui, meninas, que quarta-feira que vem a live vai ser sobre o sal de ervas da Cris. Eu vou estar falando bem especificamente sobre o tempero. Por que ele foi criado, para quem é o sal de ervas da Cris, quais os problemas que ele resolve, quais as finalidades, a que ele se destina, por que as pessoas devem comprar, por que devem usar. Beijo, Elisângela. Vamos chegando aí, a Marivane daqui a pouquinho já vai chegar por aí também. Hoje nós vamos falar sobre alimentação saudável. E hoje a gente testou antes, como é o correto, né? Semana passada a gente não testou. Gente, vocês estão gostando dos stories, das dicas, das receitas? Digam sim ou não, acenem aí para mim. A intenção do Sal de Ervas também é servir vocês com dicas úteis para o dia a dia, dicas saudáveis, né? Receitas, sugestões. Hoje eu postei um story ali sobre a kombucha, que é uma excelente sugestão de bebida saudável, né? Uma bebida fermentada, preparada a partir de um organismo vivo. Além disso, é uma delícia, né? Ela fermenta, ela cria gás, fica maravilhosa. Aqui em casa nós consumimos, né? Eu postei o story só para compartilhar com vocês meu bastidor. A gente gosta muito aqui. Vocês usam? Alguém usa kombucha? Ali, Elisângela? Vamos chegando, pessoal. Aí vocês já podem ir compartilhando a live. Vão aqui nesse aviãozinho. Oi, Bruna, tudo bem? Já vão aqui nesse aviãozinho, já vão convidando, chama as amigas. Chama todas as amigas para participarem dessa live aqui. No aviãozinho você clica. A Marivane já está chegando por aí também. Deixa eu convidar ela aqui. Oi, Bruna, beijo. Tu usa Ali kombucha? É muito bom, né? Oi, Marivane. Olá, tudo Tudo bem? bem? Tudo Tudo. jóia. Obrigada por ter aceito o meu convite. Que bom que hoje está tudo em ordem, está dando certo, né? Sim. A gente devia ter testado semana passada, não testamos. E na realidade, às vezes dá umas interferências também, né? Dá- Mas tudo É, acontece. tudo é possível se tratando de internet, Instagram. Mas então, Marivane, hoje vamos falar um pouco sobre alimentação saudável, né? Porque isso é Sim. contigo. Eu só dou dicas, sugestões, ideias de melhores substituições. Ano passado a gente fez um desafio de mudança de hábitos, foi muito legal. As gurias participaram, gostaram, foi bem jóia. Que Bem legal. jóia. É.
Então, eu tenho algumas anotações aqui. Eu penso que a alimentação saudável é aquela alimentação o mais natural possível, né, Marivane? Aquela alimentação assim que você procura consumir fibras, frutas, saladas, porque afinal a gente sabe o que é melhor, a gente sabe o que é bom, o que faz bem, né? E aí Certo. consumir sempre na quantidade adequada, nas horas certas, né? Esses alimentos que a gente sabe que são os corretos, né? Que são as substituições, no caso, que a gente pode escolher, né? E aí eu te pergunto, comer saudável requer restrição alimentar ou não? Eu penso que comer saudável não significa se restringir de determinados alimentos. Na realidade, a gente sempre comenta, né, o que que é ter uma alimentação saudável. Se a gente eu digo assim, se a gente é capaz de, quando a gente nasce, né, quando a gente nasce, com quem que a gente aprende a cozinhar? Né? Geralmente a gente aprende com os nossos pais. Se é certo ou se é errado, né, Cris? A gente aprendeu daquela forma. Então, o que eu costumo dizer assim, a gente tem o que que a gente, o que que os pais se alimentam, provavelmente esse vai ser o nosso hábito alimentar, né? Aham. Então, mas enfim, e hoje em dia com essa questão da industrialização dos alimentos ultraprocessados, a gente muitas vezes fica realmente em dúvida em que comprar, o que comprar, como comprar, o quanto comprar, e isso tudo implica, às vezes, na forma como a gente vai se alimentar ao longo do nosso dia a dia. E o que, que tem que ter uma alimentação, né? Para a gente ter um equilíbrio alimentar, o que, que a gente precisa? A gente não precisa restringir alimentos, porém a gente tem que comer esses alimentos de forma que a gente também vá conseguir assimilar os nutrientes que a gente comeu. Por exemplo, assim, ó, se a gente pensar em gordura, né, Cris? Muitas vezes a gente pensa assim, tá, mas então, posso ou não posso comer gordura ao longo do dia? Pode e é extremamente permitido, porque o que que acontece? Existem gorduras boas e também gorduras ruins, né? E as gorduras boas, o que que elas fazem? Elas têm uma ação anti-inflamatória no nosso organismo também. O abacate é um deles, nozes, castanhas, azeite de oliva, né? Então a gente tem aí uma gama de alimentos que vão favorecer um equilíbrio alimentar. Agora, se tu pensa assim, bom, tá, mas e a fritura, aquilo que a gente, né, come através ali de uma carne mais gordurosa, né, do churrasco lá do domingo, o que que a gente acaba fazendo? A gente tira ou não tira? A gente precisa, então lembrando também, a gente precisa também de gordura saturada, né? Porque existem alguns hormônios no nosso organismo que também têm uma necessidade de gordura, né? Inclusive de amplos aspectos, tanto da gordura boa quanto da gordura ruim. Então, os hormônios do nosso organismo, eles são feitos à base de gordura. Então, se a gente for realmente restringir tudo, né? Então, a gordura é necessária, assim como carboidratos é necessário ao longo do dia, né? E aí a gente tem Sim. uma gama também de carboidratos integrais e carboidratos que não são tão saudáveis assim para o nosso organismo. Os saudáveis, a gente sempre diz assim, tá, mas daí eu posso comer um pouco para mais? O comer a mais, tu já vai estar consumindo justamente aquele excedente de calorias, né? Então, mas precisamos de carboidrato? Provavelmente precisamos. Quando a gente faz muitas restrições, a gente hoje está mais do que nunca, né, Cris? As pessoas elas restringem carboidratos pensando que elas vão restringir uma boa demanda aí de calorias. E muitas vezes, se a gente não cuidar, porque, ó, Uhum. veja bem, 1 grama de carboidrato que a gente consome nos fornece em torno de 4 calorias. Uma grama de proteína que a gente consome através das carnes, ovos, leites, enfim, feijões, grão de bico, essas fontes de proteína, elas também, cada grama delas, elas fornecem 4 calorias. Mas cada grama de gordura que a gente for consumir, ela nos fornece 9 calorias. Mais que o Então, assim, dobro. às vezes pensa assim, ó, eu penso em
restringir carboidrato, mas daí as pessoas dizem assim, ah, mas carne pode. E aí acaba exagerando na carne, que tem muito mais caloria provinda da gordura. Carnes não tem carboidrato. Mas cada grama de gordura que eu como lá da carne, se eu exagerar, eu vou estar consumindo assim mais gordura saturada, eu vou estar consumindo mais alimento, a gordura que a gente chama de inflamatória, né? Então ela causa Aham. processos inflamatórios nas nossas veias. Então a gente tem que pensar assim, bom, não preciso também isentar totalmente, mas também a gente tem que ter um equilíbrio, né? Um equilíbrio Exatamente. Alimentar, sim. Aham. exato. Eu até tinha anotado aqui a respeito das proteínas para a gente falar um pouquinho, Sim. que atualmente muitas pessoas elas trocaram a proteína animal, né, por proteína vegetal. Elas deixaram de comer carne, né? Uhum. Aí a minha dúvida, né, talvez seja a dúvida de muitas pessoas, eu te pergunto se a proteína vegetal ela supre a necessidade nutricional do organismo, porque a proteína vegetal, acredito eu que seja uma proteína diferente da animal. Uhum. É, na realidade a gente sempre comenta assim, ó, porque tem muitas pessoas hoje que são adeptos de uma alimentação vegetariana, né? Então, assim, com base de cereais, legumes, frutas ao longo do dia, e realmente precisa de um aporte maior de proteínas, e aí Proteína. provindas justamente dos alimentos de origem vegetal. Então, o que que acontece? O nosso organismo, se a gente for fazer uma boa seleção de alimentos de origem vegetal, aí a gente tem uma infinidade, e hoje mais do que nunca, parece que quando a gente pensa assim, nossa, se eu vou comer uma alimentação totalmente isenta de proteína animal, eu não vejo, as pessoas elas não veem muitas opções, parece, né? Então aí a gente tem o quê? A gente tem o feijão, o grão de bico, que tem uma demanda muito grande de proteína. Cada 100 gramas de grão de bico, tu encontra em torno ali de umas 27 gramas de proteína. Então, é uma Olha só. demanda saudável. Tem a Ora Pronobis, que é um vegetal também, é uma, como a gente diz, é uma punk, né? Que é uma planta comestível não convencional, mas que também tem uma demanda muito grande de proteína. A cada 100 gramas da Ora Pronobis, mais ou menos, nos fornece em torno de umas 25 gramas de proteína também. E aí a gente tem, né, o arroz integral, que é Sim. básico, assim, né, do hábito, muitas vezes até das pessoas. Aí a gente vem a questão, assim, ó, dos alimentos, como a gente diz assim, das nozes, das castanhas. Também tem uma demanda proteica, mas eu sempre digo assim, a gente tem que procurar consumir de forma integral. Porque a gente tem que entender uma questão, Cris. Como o meu organismo assimila essa proteína animal? Muitas vezes ela demora mais para processar. Quando a gente demora mais para assimilar proteínas, principalmente as proteínas de origem animal, o que, que acaba acontecendo com o nosso organismo? Ele metaboliza muito mais lentamente, gasta-se mais calorias para isso, né? Mas provavelmente, dependendo do metabolismo da pessoa, ela vai ter uma absorção um pouco prejudicada em termos de fibra. Porque a fibra da carne, por exemplo, ela é uma fibra que nos deixa mais lentos ao longo do dia, deixa a digestão se torna um pouco mais pesada. Como eu falei, a gente gasta mais calorias para processar toda essa demanda de proteína animal? Com certeza sim. Só que tem uma questão, eu sempre digo assim, o que, que é melhor? Você ficar 30 horas com um alimento, vamos dizer assim, de 30 a 72 horas com uma carne dentro do teu intestino, ou você prefere consumir muitas vezes uma proteína de origem vegetal, né? E aí, lembrando, né, o próprio grão de bico, um montante que tu consome, umas 100 Tão gramas, bom. você já tem, supre as tuas demandas em alguns dados momentos do dia, para que você consiga aí ficar com uma musculatura. Tem gente que ganha massa muscular comendo os alimentos vegetais, né, proteínas de origem vegetal. Então, a Que gente tem que legal. entender, assim, bom,
essa proteína vegetal, ela vai ficar mais leve no meu organismo. O meu intestino vai funcionar mais rapidamente. Uhum. Eu vou conseguir ter uma absorção mais eficiente. Então, assim, porque a carne, né, alimentos de origem animal, eles deixam o nosso metabolismo um pouco mais lento, né? Então, o pessoal, É aí que em surge alguns. aquela sensação de estufamento, de peso no estômago. Exatamente, É. entra nessa questão, né? Então, Hum. muitas vezes aí entra às vezes até em conflito com muitos o que a gente vê na mídia, né? Quando a gente fala sobre questões assim de mas a proteína animal ela ajuda, ela tem uma demanda ela tem uma estrutura molecular que o nosso corpo realmente necessita, que ele é mais compatível com o organismo. E eu sempre digo assim, isso tudo depende da tua individualidade, depende da forma como tu absorve essa carne, depende de quantas horas ela vai ficar no teu organismo, depende, e assim eu também falo para a questão da proteína de origem vegetal, né? Então assim, ó, depende como tu vai assimilar isso, como você vai preparar, por Sim. exemplo, um feijão, né? Que a gente sabe que é um alimento de origem vegetal rico em proteína, mas para muitas pessoas dá estufamento. Então, o que Uhum. fazer? Até vai uma dica já para o pessoal para diminuir essa sensação de estufamento também causada pelos feijões. É na hora de você deixar de molho o feijão de um dia para o outro, você colocar algumas gotinhas de limão nessa água. E aí depois, quando você for realmente no outro dia, tu tem que descartar aquela água e colocar uma nova água. E Uhum. mais uma vez, né? Daí quando vai colocar, cozinhar, colocar umas gotinhas de limão de novo para trabalhar um pouquinho, porque o feijão ele contém muitos fitatos, substâncias antinutricionais que promovem, não é para todas as pessoas, para algumas isso acontece, para algumas não, essa questão aí do estufamento. Então, uma dica é sempre colocar umas gotinhas de limão junto na água de cozimento para poder diminuir essa sensação de estufamento e de Sim. desconforto que acontece, né? Então, Legal, muito legal. várias questões assim. Na realidade, né, Cris, a questão alimentar é uma questão assim que dá muita polêmica. Uhum. Mas por quê? Porque as pessoas não entendem a tal da individualidade. E Cada é isso, caso é um. cada caso é um caso, porque muitas vezes eu sempre digo assim, ó, para mim pode me fazer bem eu consumir proteínas animais, e para outras Exato, pessoas, não, né? Aí causar todo claro. um desconforto de ambas as partes. Para algumas pessoas, o feijão, por exemplo, dá estufamento, para outras pessoas, consumir carnes dá estufamento. Então, aí é que está a individualidade. E por isso que a gente tem que ir sempre. E é isso que a gente faz lá no consultório também, né? Quando a gente Claro, olha para o ser humano, a gente olha para ele nos seus desconfortos, no que realmente pode melhorar. com certeza, para poder adaptar a melhor forma, né, de fazer Exato, esse acompanhamento. com Aham. certeza. E qual é o papel do intestino, Marivane, assim, com relação ao nível de absorção dos nutrientes da alimentação, Cris, né? assim, Falando. então eu digo assim, porque o intestino é uma das, como eu digo assim, a gente, ele é considerado o segundo cérebro, né? Por quê? Porque nós temos células neurológicas lá a nível intestinal. Essas células neurológicas, elas atuam justamente na questão de, por exemplo, assim, tem pessoas que quando elas têm uma prova, elas têm um trabalho, uma coisa que tu tem que apresentar, um TCC. Então, às vezes o Uhum. intestino ele funciona mais, né? Então, é a prova mais viva do que a gente tem células neurológicas a nível intestinal. A gente ficou nervoso, o intestino solta. Ou tem gente que ficou nervosa, o intestino prende. Então, existe uma comunicação muito grande desse intestino com as células neurológicas. E é por a gente entender isso que a gente também fala muito, né? E fala muito, explica muito para o cliente quando a gente está nas palestras, nos grupos, em atendimento individualizado, que se o intestino não funcionar, como é que o organismo realmente vai absorver vitaminas, minerais, toda uma demanda
que é necessária para que, às vezes até uma medicação, Cris, que a pessoa toma, ela não vai ter uma ação eficiente no organismo, porque essa pessoa ela não tá, o intestino dela não tá funcionando legal. Ela tá Uhum. constipada. Aí o que que pode estar implicado aí? O nível de água dela às vezes não tá adequado, então tem que tomar a quantidade de água que precisa ao longo do dia. A pessoa tem que consumir frutas e verduras, porque a gente precisa de muitas folhas verdes para o nosso intestino funcionar bem. Fibras, Nós né? precisamos aí Uhum. também as fibras, como a gente diz, né? A linhaça, a chia, a aveia, são fibras que ajudam aí a compor também um pouquinho do nosso do processo de eliminação aí do nosso intestino. E também a gente precisa dos pré e probióticos, né? Que também são o probiótico, o que que ele é? São as bactérias, né? A kombucha, Eu que falava da kombucha. Aham. a kombucha ela é um probiótico muito indicado. Hoje em dia as pessoas já estão fazendo nas suas casas, o pessoal Sim. faz e compartilha, enfim, né? Para quê? Para regularizar o nível de bactérias lá do intestino. Porque quando a gente se sente muito ou tem muitos gases, muitas situações de desconforto no intestino, principalmente dores abdominais, isso está Uhum. implicado justamente nessa colonização que está inadequada. Provavelmente a gente está desenvolvendo aí, consumindo alimentos que estão dando suporte para as bactérias ruins lá do intestino. E os Isso. prebióticos, o que, que são os prebióticos? Os prebióticos são alimentos que nutrem as bactérias boas do intestino. Então, quais são esses alimentos prebióticos, por exemplo? Eles são a batata Yacon, o rabanete, por incrível que pareça, para algumas pessoas dá estufamento, mas ele é bem indicado. Aí entra o alho, aí entra a biomassa de banana verde, que eu gosto de indicar muito, 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 porque é um alimento que você pode utilizar em várias preparações, tanto para o doce quanto para o Sim. salgado, e você vai estar consumindo um alimento que vai fazer um bem para o teu intestino, né? E aí, enfim, aí várias demandas que o nosso organismo precisa. Então, o intestino ele tem que funcionar para você Sim. emagrecer, para você absorver as vitaminas que a gente precisa aí da alimentação e também para que a gente tenha, eu sempre digo assim, um nível de uma pele legal, um cabelo, a unha que esteja sempre fortalecida, né? Então, assim, ó, o intestino é uma das partes, eu diria assim, mais importante que a gente tem no organismo. Nem medicação muitas vezes não faz tanto efeito se você tem um intestino que está todo, né, Regulado. com um problema, enfim, que a Sim. gente não consegue organizar ele de forma adequada. Então, como eu digo assim, ó, se a gente não der para o nosso organismo aquilo que ele precisa todos os dias, em termos de vitaminas, minerais, proteínas, carboidratos, gorduras boas, fibras, o que, que vai acontecer, Cris, a longo prazo? A gente pode desenvolver, como a gente chama de fome oculta. Sabe quando a pessoa ela come uma coisinha, abre a geladeira e ela olha lá e ela pega o iogurte. Ela vai lá na despensa, daqui a pouco ela viu que aquele iogurte não saciou. Ela vai lá e pega uma fruta. Aí a fruta, daí uns minutos também não saciou. Ela Uhum. vai lá e pega um doce, ela pega um chocolate. Daí ela come o chocolate e aí quando ela come, sei lá, um pão ou um outro alimento, aí tipo assim, agora deu certo, né? Agora o meu organismo se adaptou. Mas por quê? Porque eu precisava comer um monte de alimentos para suprir a sede de uma vitamina. E que muitas vezes aí a gente deixando de comer frutas e verduras ao longo do dia, esse acompanhamento com o consumo de gorduras saudáveis. E às vezes, né, Cris, é pura falta de água. E Eu entender ia que os nossos perguntar, será que não é sede em vez de fome? Né? Exatamente. Então tem essas questões aí que também a gente precisa sanar. Será que é fome ou é vontade de comer? Se a gente se Sim. perguntar a todo momento,
boa parte do nosso dia a dia, a gente tem que sempre identificar. Bom, se eu estou com a barriga roncando, bom, então eu estou com fome. Se faz horas que eu me alimentei, então provavelmente já está na hora de comer, mesmo que fome imensa. A gente não precisa deixar, né, que essa fome exagerada a ponto de justamente comer em demasia. Então, assim, ó, procurar consumir os alimentos no momento em que o nosso organismo ele está com um pouco de fome, não com aquela fome de leão, como eu costumo dizer, porque Uhum. senão a gente exagera. E é aí que entra as questões, né, do excesso de peso, do intestino que não Que funciona, não faz. não conseguir identificar se era realmente fome ou de repente falta de água, né? Então são questões que a gente sempre tem que clarear, a gente tem que gerar clareza para as pessoas identificar os sinais do corpo. Uhum. E as pessoas elas vivem assim, ó, agora, claro, um período de pandemia, um período de muita confusão mental, as pessoas ficam abaladas porque tiveram perdas ao longo do ano, tiveram ou situações justamente desgastantes em função dos seus trabalhos. Então, o que que Situação entra de todas as questões? estresse. Uhum. Exatamente. Então, eu digo assim, ó, todo mundo querendo, né, de alguma forma ou outra ter um lucro a mais, às vezes não conseguiu lá nos seus processos de venda, nos seus processos de trabalho, a rentabilidade diminuiu. Isso tudo gera uma ansiedade. Então, eu sempre digo Sim. assim, a gente precisa ter um embasamento do quê? A gente precisa ter saber que eu preciso, que eu posso colocar em prática e que estão nas minhas mãos. Porque o que está na mão a gente não consegue fazer. Por exemplo, ter vamos pensar agora na Cris. A Cris é um sal aromatizado que é fantástico. Então eu digo assim, por que não aliar uma alimentação saudável? Por que não comprar um sal aromatizado que vai fazer um bem, por exemplo, em vez de colocar caldo de galinha na sopa, por que não utilizar o Sim. sal aromatizado? Eu vou potencializar ali, sei lá, cúrcuma, né, Cris? O Uhum. açafrão, o alho, tem um tempero justamente funcional, um anti-inflamatório que vai Gengibre. fazer um bem para o Uhum. nosso organismo, né? Então eu digo assim, ó, é uma. E aí a gente entendendo que essa alimentação anti-inflamatória ela também ajuda para aliviar esse meu estresse, aliviar esse meu nível de ansiedade. Então a gente tem que agregar, bom, o que eu posso fazer alimentação mais prática e que eu realmente tenha resultado com ela. O que, que está nas minhas mãos e o que, que está nas mãos do outro? O que está nas mãos do, às vezes, lá de uma. Falhou, mas já tá voltando só. Não tô te ouvindo. Tá sem o áudio. Só não tô te ouvindo. Tá sem o áudio. Vamos só um pouquinho. Olá, pessoal que tá entrando. Tá falhando, tá tendo uns cortes, tá sem o som. Eu não tô ouvindo ela. Agora trancou. Trancou de novo. Olá, Dioneia. A Marivane saiu, acho que ela vai entrar novamente. Só um minutinho aí.
Enquanto a Marivane volta. Enquanto a Marivane retorna para a live, gente, só aproveitando como ela falava sobre as especiarias, os temperos, né? O sal aromatizado que ela falava é o sal de ervas da Cris, que é esse tempero que eu faço. E as especiarias e os temperos, eles auxiliam no bom funcionamento da tireoide. Ela está voltando aqui. Existem especiarias também que combatem esses processos inflamatórios nas células, como ela mesma dizia, né? Diminuem a resistência à retenção de líquidos, a resistência à perca de peso. Olá, deu certo? Deu certo. Ah, agora eu tô te ouvindo. Não, eu estava falando para o pessoal justamente isso que você acabou de É, dizer, que existem especiarias e temperos que auxiliam também no bom funcionamento da tireoide, né? Assim como existem alimentos, ovos, espinafre, peixes, o próprio óleo de coco, existe o curry também, né? Que auxilia no bom funcionamento da tireoide, a cúrcuma não, o curry. E o curry combate os processos inflamatórios nas células, juntamente com o manjericão, orégano, gengibre, a cebola, a mostarda. Então, são coisas simples no dia a dia que a gente pode escolher usar, ao invés de usar um temperinho pronto, né, industrializado, que vai ter conservantes e corantes, acidulantes, aromatizantes. O sal de ervas é um tempero natural. Aí ele tem uma gordura do bem, que é o gergelim, né? Que é uma gordurinha vegetal que dá um sabor fantástico ao tempero. E no mais, ele é preparado apenas com ervas e especiarias, ele não tem aditivos químicos, né? E o sal que eu utilizo ali também é um sal integral, tão benéfico quanto o sal marinho, acredito que até mais, porque o sal integral ele não passou por nenhum processo, então ele tem os minerais, ele tem os nutrientes que o nosso organismo necessita para funcionar de maneira adequada, né? Porque nós sabemos que é o sódio juntamente com o potássio que faz esse balanço dos líquidos do nosso corpo, né? uhum. Retém e o outro elimina, né? E o sódio é o que, se for consumido em excesso, em exagero, ele causa essa retenção, né? Marivande, o que mais que tu teria para nos falar a respeito do sal? Deixa eu ver o que eu tenho aqui. Qual a quantidade diária do sódio recomendada? Na realidade a gente sempre fala, né, Cris? Hoje eu posso dizer assim, ó, das pessoas que a gente também atende, às vezes lá no consultório, e inclusive jovens com problema de pressão alta. Então, assim, o que Crianças que também. crianças também. Mas eu atendo bastante jovens também com problema de Olha só. pressão alta. E o que que acontece essa questão? Porque as pessoas hoje elas estão consumindo muito embutidos, muitos Uhum. enlatados. Então, esses alimentos, a concentração de sódio é muito grande. Por exemplo, assim, ó, o organismo humano ele suporta até 5 gramas de sal por dia. O equivalente a 2.400 miligramas de sódio, no máximo. Então, o que, que acaba acontecendo com o nosso organismo, né? Então, se você consumir muito. E o que, que é o sódio? Por exemplo, só para vocês terem uma noção, 1 grama de sal tem em torno de 400 miligramas de sódio. Então, se a gente precisa de 5 gramas ao longo do dia de sal de cozinha, então a gente vai precisar no máximo de 2.000 miligramas por dia de sódio. Então, eu duvido muitas vezes, né, Cris? E aí, se a gente for num restaurante, a gente pega aquele sachêzinho, né, de De sal. sal. Se a gente fosse fazer um teste, né? E até o desafio, o pessoal que está me assistindo agora nesse momento, quando a gente for lá
no restaurante, ou enfim, ou até no mercado, quando a gente for, se a gente conseguir comprar aquele sachêzinho de 1 grama de sal, faz a tua comida totalmente sem sal. E só adiciona sal no momento que você for comer. Na mesa. Aquela 1 grama de sal, gente, você vai consumir aquilo, 1 grama você vai consumir ao longo do dia inteiro. Né? Então, por quê? E aí que eu me refiro, muitas vezes, aqueles sabores, o sal, muitas vezes, que a gente sempre diz, né? O sazon, meu arroz, caldo de Uhum. carne, a concentração é altíssima de É, sódio. E fora bem aquilo que você comentaste antes, a quantidade de conservantes, acidulantes, enfim, sim. gordura, então nem se fala, né? Um caldo de carne, a concentração de gordura é muito grande. Então eu digo assim, ó, a gente não vê o quanto a gente está consumindo muitas vezes quando a gente vai num restaurante, né? Exato. Porque a gente não sabe como foi preparada a comida, né? Até Ah, é. então. Então, Sim. por a gente entender isso, e a gente vê hoje uma população com pressão alta, muitas pessoas jovens com pressão alta. E eu sempre digo assim, ó, eu atendo várias pessoas no meu consultório que emagreceram e de quebra, gente. Eles eliminam muito não começam a não tomar mais a medicação para pressão porque eles não precisam. Por quê? E aí às vezes as pessoas me dizem assim, tá, mas e é possível não tomar mais remédio para pressão? É muito possível desde que você tenha um controle do excesso de sal que você está ou adicionando na comida, ou se utilizando desses temperos prontos, né? Que eles não Sim. tem nada de especiarias naturais muitas vezes e que prejudicam o nosso corpo como um todo. Então, por isso Exato. que eu digo Sem assim, falar ó, que temperar. Temperar um alimento não consiste apenas no uso do sal, né? Mas justamente o adicionar temperos verdes, especiarias, a cúrcuma é excelente, fortalece a imunidade, tem nos tantos benefícios, né? Então, existem outros meios, outras formas, até os caldos. Você pode preparar o seu próprio caldo natural, com ervas, né? Fazer um caldo de sim, legumes caseiro, congela na forminha de gelo. Eu sempre estou dando várias dicas ali também para o pessoal. sim. Existem maneiras de diminuir, né, o consumo do sal, Sim, né? sim, existem várias formas. Só que eu sempre digo assim, é aquela questão da praticidade, né, Cris? Ah, Eu digo assim, sim. vamos pensar assim pelo lado prático. Eu digo assim, ó, muitas vezes a gente não está disposto a colocar um alho na comida, a gente não está disposto a colocar mais um açafrão na comida, mais uma pimenta, né? Então eu digo assim, ó, os temperos, até inclusive, né, eu já fazendo, gosto muito também dos temperos a qual você tem trabalhado, e eu sei que você desenvolve esses produtos assim com maestria. Por quê? Porque muitas vezes a gente vê que a praticidade também pode ser Ele, saudável. sim, ele é super prático porque ele está pronto aqui no frasquinho, né? Olha só. Sem falar que é um Facilita bastante. frasquinho, é um amor, né? Você pode montar um porta-temperinho na cozinha, facilita muito. Ele está pronto para ir para panela, para salada, né? A quantidade ideal de sal integral já está aqui, as ervas, as especiarias, né? Então, Exatamente. por que não optar, né? Nós temos poder de escolha, então deixa de lado aquele industrializado, né? Cheio de antes, de conservantes e acidulantes e corantes, e troca natural, porque como você disse, nem sempre também a pessoa tem tempo hábil de colher. Muitas pessoas dizem, ah, eu planto o tempero verde, mas às vezes na correria da rotina diária, colher, lavar, picar, né? Exige Sim, disponibilidade de tempo. E o sal de ervas é um tempero prático nesse sentido também, saudável, que dá sim, sabor, né? com A pessoa certeza. vai comer uma comida saborosa, mas sabendo que não está consumindo o sal, o sódio, né, em excesso. E os Yes. riscos, então, né, desse excesso de sódio que tu falava, além da hipertensão, tem outros, né? E fora a questão, eu sempre digo assim, as mulheres aí que agora a gente se aproxima sempre o verão e tudo mais, né? Uhum. Então eu digo assim, ó, a celulite, ela vem da onde? Opa,
Deixa eu só diminuir aqui um pouquinho da minha luz. O sódio, a celulite vem da onde? Do nosso excesso lá que a gente consome, por exemplo, lá do embutido, muitas vezes, né? Lá do presunto que a gente come todos os dias. Detalhe, às vezes nem é só o todos os dias, é umas 2 vezes ao longo do dia, né, Cris? E Ah, pois isso é. tudo, então assim, todo o excesso, eu sempre digo assim, vai chegar um ponto que o organismo ele vai, de alguma forma, ele Responder. vai dar um sinal, ele vai Uhum. gritar, né? Então, Sim, assim, é na retenção de líquido, né? É nesses processos inflamatórios, é na questão circulatória, né? Então, existem várias questões ali, aí os problemas renais graves que já estão se sim. originando em função, né, desses Problemas excessos aí cardíacos também, né? Aham. na ato. Problemas cardíacos e até o mau funcionamento da tireoide também, né? Um outro fator. Ah, com certeza. Todo excesso tem que existir um equilíbrio, né? É, porque usando as ervas e as especiarias você tende a usar menos sal, né? Você acaba, como você disse, se você tiver aquele pacotinho de 1 grama na mesa, utiliza temperinhos naturais no alimento que você vai ter sabor e na hora de comer, então coloca aquele 1 grama, distribui entre os É. alimentos, coloca no, né, na tua Sabe, alimentação e tu deu. sabe assim, ó, tu sabe assim o que eu fiz um teste, um determinado período, eu fiz comida praticamente sem sal. E aí eu medi 1 grama, porque 1 grama é a tampinha, a tampinha da caneta Bic, sabe? Ah, sim. É o que tu precisa por dia. Então daí eu Nossa, a gente utilizei. consome mais, né? Muito mais. Aí, tá, É, pensa, Cris. Então, por isso é. que eu digo assim, ó, a gente utilizando mais temperos na alimentação, mais ervas aromáticas, vai fazer o quê? Vai fazer com que a gente utilize menos sal na comida, Sem né? Eu digo dúvida. assim, ó, é que nem tu preparar às vezes até eu vou consumir o pessoal diz, um lanche e vou colocar uma canela em cima. Ah, mas eu gosto de coisas adocicadas. Então, a canela já tem um cheirinho adocicado. Então, você se utiliza também de uma erva aromática, de uma casca, né? Que eu digo, que é um pó da canela, para justamente estar melhorando o paladar e Ou também até o coco ralado. e Você o quer um doce? benefício do alimento, Uhum. Sim, sim, né? sem Que é dúvida. anti-inflamatório também. Então, a ação A anti-inflamatória canela, dos aham. alimentos é bem importante. Sim. A cúrcuma tem essa ação anti-inflamatória também, né, Marivânia? Exatamente. Eu A noz gosto muito. moscada, eu uso muito noz moscada também. Uhum. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, o que mais aqui? Ah, que nós falávamos sobre comer no restaurante e comer em casa. Fazer a própria comida ajuda muito, Com sem dúvida. certeza. Preparar É, e sempre procurar ter à mão em casa o que é mais saudável. Porque se você não tiver opções, um biscoito integral, por exemplo, e você for com fome para o mercado, você vai acabar de repente comprando uma bolacha recheada, né? Nesse sentido, essa semana eu lia uma notícia sobre os conservantes, sobre a quantidade de sódio, açúcar, e eu lia sobre isso, que não são só os alimentos salgados que têm o sódio em excesso, mas alguns alimentos doces também. E aí citava a bolacha recheada, era um exemplo, né? Alguns alimentos doces também têm. Se você olhar na tabelinha lá, e na realidade todos, né, Cris? Porque todos precisam do sódio, porque o sódio ele é um conservador, ele é um né? Então, conservante natural, e sim. aí é que tá a questão. Então, por isso que às vezes a gente acaba se perdendo. Todos os alimentos, eles, né, um Tem que doce, uma ter. sobremesa que tu compra pronta, muitas vezes ela já contém na sua constituição Sim, essa demanda aí. é verdade, bem lembrado. É. E outro assunto interessante da gente tocar e desmistificar um pouquinho sobre o detox, né? Que a gente falava, já falamos do intestino, da sensação de inchaço, do intestino preso, preguiçoso, enfim. E qual o Uhum. papel, assim, do
do protocolo detox, porque existe um mito muito grande, eu creio que é um engano, muitas pessoas acreditam que se você exagerou no final de semana, inicia a semana tomando um suco verde, mas isso só não vai resolver, né, Marivani? É, na realidade, o que que a gente tem feito? A gente trabalha às vezes lá no consultório com o protocolo detox. O que que é o protocolo detox? Ele é um programinha que a gente indica dependendo do nível de, vamos dizer assim, de processo inflamatório que a gente detectar na pessoa, né? Então, ela é indicada assim para quem tem realmente inchaço intestinal, gases em excesso, a pele não tá legal, o intestino, o estômago está com. Tu tá com azia, tu tá com algum desconforto, tudo que você come você não faz bem. Então a gente indica o protocolo com o objetivo de limpeza e desintoxicação. Que Esse joia. eu diria assim que é o único objetivo do detox. Ele é de limpeza e desintoxicação das nossas células. Porque o que que intoxica, gente? É aquilo que a gente falou antes. É os temperos químicos, é o embutido, é o enlatado, é o refrigerante, as bolachas industrializadas, os O excesso de alimentos aditivo, com os alimentos com gordura trans, né? Então, quais são os alimentos com gordura trans? É tudo aquilo que é cremoso ao teu paladar, que é gostoso, muitas vezes um sorvete tem bastante gordura trans. a Então, eu digo assim, margarina. a margarina, então são Uhum. alimentos que ao longo do tempo eles vão intoxicando o nosso organismo. E quando a gente, vamos pensar assim, Cris, uma criança que ela nasce hoje, tá? E que ela vive numa família onde a alimentação, ela mora em cidade, vamos pensar, numa cidade grande, aonde não tem alimentação natural. Vamos dizer assim, que salada é só que ela vê no mercado, ovos é só aquele que ainda a nível de Santo Ângelo aqui, né, Cris? A gente Sim. consegue um ovo de Uhum. colônia, a gente consegue uma salada produzida no chão, não Uhum. hidropônica. A gente consegue coisas mais naturais ainda. Um feijão que é aqui do agricultor, aquela coisa Sim. toda. Então, quando você nasce no seio de uma família onde a alimentação praticamente é toda industrializada, o que, que vai acontecer com o organismo dessa pessoa? Ou ela vai, ou pode não acontecer nada. Tem ainda alguns casos, mas são raríssimos, não acontecer de o organismo ser ainda saudável. Então, aumenta, eu sempre digo assim, aí começa um processo inflamatório. Muitas vezes, né, as pessoas, eu estava comentando também numa situação, o glúten, né, que as pessoas muitas vezes têm aquela questão assim, ó, eu não como glúten porque dá isso, ou eu não como aquilo ali porque eu acho que eu vou emagrecer não comendo alimentos com glúten. Quem não pode comer alimentos com glúten é quem realmente é doente celíaco. Esse sim, né? Então a Intolerante. gente. Só que o que, que acontece com as pessoas assim, mas Marivane, eu fiz exame, não tenho nenhum problema com relação ao glúten, eu não sou doente celíaca, mas tenho problema no intestino e fico estufada e dá isso e daquilo quando eu como pão. Então, provavelmente, essa pessoa ela tem uma certa resistência a esse alimento, o organismo dela não aceita. E sabe por que isso acontece? Porque o glúten que a gente consumia, Cris, lá há 30 anos atrás, o trigo que a gente comia há 30 anos atrás, o centeio que a gente comia há 30 anos atrás, que tem glúten, né? A aveia que tem glúten há 30 anos atrás, era um tipo específico. Hoje é tudo transgênico, gente. Ah, sim, Então, isso é verdade. então, o que que Uhum. aconteceu com o grão do trigo? Ele dá rentabilidade no grão. O glúten, que é a proteína do trigo, né? O que que é o glúten? Ele é uma proteína do trigo, do centeio de cevada e do trigo. Então, é um alimento, é uma proteína que realmente ela aumentou de volume. E o que que o organismo faz?
Antigamente eu conseguia comer e de uns tempos para cá, de uns 10 anos para cá, por que que as pessoas não conseguem mais comer? Porque a concentração do glúten nos alimentos é muito grande. Meu corpo, ele supria aquela demanda. E agora eu estou comendo o mesmo alimento e agora é como se a concentração desse nutriente fosse muito grande. Meu corpo, ele não supre toda essa demanda. E aí o que que o Entendo. corpo faz? Estufa, dá Uhum. gases, dá desconforto, não aceita. E aí o que que nós temos que fazer lá no consultório? Desintoxicar essa pessoa, E os né? E o que alimentos que eu... funcionais, Mari? A alimentação funcional para substituir o trigo, para quem tem o problema com a intolerância ao glúten, o alimento funcional é muito bom, né? Eles são bem indicados, assim, até porque, claro, a gente tem que substituir o carboidrato adequado para a pessoa, né? Então, por exemplo, assim, não pode o glúten, então o que que eu posso consumir em substituição a isso? Aí existem Uhum. outras fontes de carboidrato também que a pessoa pode substituir, né? Aí existem algumas formulações prontas com farinha de arroz para confeccionar o pão, né? Então, Sim, existem outras alternativas além disso, né? Mas, claro, se sim, procurando uma farinha de arroz integral, nesse sentido aí também. Mas os alimentos anti-inflamatórios, aí voltando nessa questão, eles vão favorecer esse intestino funcionar mais. E aí o detox ele faz sentido, né? Então, a gente utilizar o alho, a cúrcuma, né? A gente utilizar também a o biomassa, gengibre, a gente utilizar os probióticos. Então, existe todo aí um cuidado que a gente tem que ter com relação ao detox. Não pode alimentos de origem animal, não pode glúten nesse período. Então, a gente vai claro. vendo, vai fazer uma pesquisa na pessoa com os alimentos realmente que o corpo dela está Uhum. disposta a assimilar e absorver, né? Então, mas isso a gente faz com muito cuidado lá no consultório, porque também gera muita polêmica, mas o objetivo do Já. detox é qual? É limpar e desintoxicar. Como consequência, a pessoa muitas vezes tem um emagrecimento, né? Ah, Então, por isso sim. que tem todo um cuidado por trás disso aí também. Nossa, que E que legal, não olha é, só, que interessante. e que o detox muitas vezes ele não é para todas as pessoas. A gente Claro, também tem que ficar cada atento a esses caso, sinais que o corpo né? lança, né? Cada necessidade é diferente, né? Com Exatamente. certeza. E sobre a água que nós falávamos, Marivane, qual seria a recomendação diária, né? E chimarrão, chá, tudo isso é considerado? Conta ou não conta? Tem que ser água pura. Assim, ó, a água, ela como é que a gente faz um cálculo, né? Geralmente para a questão da água, a gente calcula em torno de 35 ml por cada quilo de peso. Então, vamos pensar que se eu peso 100 quilos, eu preciso de 35 ml por cada quilo de peso. Então, eu tenho que tomar em torno de 3 litros e Três. meio de água, tá? Hum, Então, é bastante? É bastante. Então, é, é com o peso. Então, e o que que conta como depois hidratação, lá né? no meu. Então, o que que conta como hidratação para o organismo? Chás contam? Contam, não tem como dizer que isso não faz parte. Um Sim, suco é um hidratante? É um hidratante. Leite hidrata? Hidrata, né? o Mas eu sempre digo chimarrão. assim, ó, chimarrão também hidrata, mas eles não contam, Cris, como uma forma de limpeza do corpo. Aí Ah, que sim. diz Que que é o que ele a não água faz. a água Aham, faz. aham. Exatamente. Né? Então, Entendi. assim, ó, Uhum. e quando a gente nasce, né, a gente é 90% água. A Ah, pele do bebê não é fofinha? É super hidratada. macete, sim. Ao longo dos anos, a gente vai perdendo hidratação. E sabe por que que às vezes lá os idosos, eles têm a pele muito ressecada? Porque eles não tomam água suficiente também, O que está né? faltando Então, hidratar. aí por isso que a gente tem que cumprir com
como digo, tem que cumprir tabela, não adianta escapar, porque a água é bem importante. Sim, sim, não, e muitas vezes as pessoas, como não sentem sede, aí não toma. Só que na realidade, quando o organismo dá o Sinal da... sinal da sede, já começou a desidratar, né? Exatamente, exatamente. Devemos E a água tomar. tem que tomar a necessidade. E claro que a gente sempre diz assim, ó. Tu imagina, se a gente tem que tomar 35, mais ou menos, 35 ml por cada quilo de peso. Bom, eu peso 100 quilos, preciso de 3,5 litros. Hoje tá quente. Eu preciso de um aporte maior. Maior. Ah, fiz exercício, um aporte maior ainda. Então, assim, ó, tudo são questões que o teu organismo Aham. ele tem que ir se ajustando. E se você não dá a quantidade de água, né, que o corpo precisa, aí muitas vezes a gente confunde com comida, né? Come. Ah, E eu tô com acaba. sede. O corpo Uhum. tá com sede, mas tu vai lá e dá comida. E Tu vai deu lá e sim belisca. porque realmente precisa, né? É, isso é verdade. E no verão a gente acaba tomando muito mais líquidos, justamente porque transpira em função do calor também. E no É, inverno a gente diminui o aporte de água porque não sente a mesma sede. Não deveria ser assim, né? exatamente. Mas é isso aí, eu estava olhando aqui a hora, nós temos um. Bom, acho que o nosso tempo é livre, mas já vamos fechar 1 hora de live, né, Marivane? Eu quero te agradecer muito e dizer, tanto para você, para os teus pacientes, que eu estou à disposição com o sal de ervas da Cris, que é um tempero saudável, que proporciona sabor com saúde ao mesmo tempo, em um só produto, e praticidade também. E para quem Sim, é o sal de ervas? É para as pessoas que justamente como nós estamos falando nessa live, pessoas que se preocupam com a saúde, que se preocupam em ter uma alimentação mais saudável, em consumir menos sódio, né? E ter aquele alimento saboroso, gostoso, através do uso das ervas e das especiarias. Então, o sal de ervas também proporciona isso. Né? Então, automaticamente consumindo menos sódio através do uso do tempero, as pessoas vão ter menos retenção de líquido, menos problemas renais, sim. ele ajuda a prevenir a hipertensão. Eu desenvolvi o ano passado um tempero específico para diabéticos, que é esse aqui, excelente. Né? Além dele conter o sal integral, ele contém a cúrcuma, o gergelim, a salsa, a cebola, o alho e o orégano. E ele é para uso geral, então pode-se temperar qualquer alimento com ele. Super Hum. saboroso e super saudável, né? Tem a linha Fit de temperos, não sei se eu cheguei a comentar com você que ela é um kit, Marivane, muito legal. A linha Fit é um kit com 5 frascos, ó. Eu vou aproveitar Ai, que para legal. mostrar e daí o pessoal já tem uma ideia como que funciona a linha Kit, ó. São 5 temperinhos e um chazinho de hibisco e alecrim, ó, que é um digestivo e diurético para preparar e tomar após as refeições principais. Eu vou ter que ir lá procurar então essa linha fit contigo. Eu te faço visita. Tá bem gostosa, bem saudável. O pessoal que adquiriu ficou muito feliz, muito satisfeito com a aquisição, com o investimento, né? E eles são elaborados com ingredientes, então, por que que tem esse nome Kit Fit, né? São ingredientes que auxiliam, ajudam a acelerar o metabolismo, auxiliando nesse processo de emagrecimento, acelerando o metabolismo através dos termogênicos que contém, né? A cúrcuma, pimentas, tem um que se chama 5 pimentas, inclusive. Ele é para carnes, não dá para ver aqui. 5 pimentas, é muito gostoso. Tem o gengibre noz moscada também, que tem essa ação que auxilia a Sim, desintoxicar, né? Ajuda a desintoxicar o organismo. Proporciona mais disposição para quem deseja que legal. emagrecer, está praticando uma atividade física, quer se alimentar, quer preparar os ovos, o omelete ali, dá um sabor diferente. Às vezes a pessoa já está enjoada de usar sempre o mesmo tempero. Então, vem bem ao encontro das necessidades, a linha Fit de temperos, as necessidades de Que quem legal. está buscando perder peso, né? Hum, Mas o sal da Cris é um tempero que, para quem não conhece ainda o meu trabalho, está conhecendo hoje. Eu comecei a desenvolver ele em 2012, comecei a preparar, justamente quando vi na TV uma nutricionista ensinando no programa
uma maneira de se usar menos sal e mais ervas. E aí comecei a fazer para nós, para nossa alimentação, e com o tempo fui aprimorando, agregando especiarias, agregando páprica, curry, o chimichurri, a cúrcuma, e fui descobrindo novos sabores e possibilidades. E acabei começando a vender, né? Assim as pessoas vão conhecendo, acabam adquirindo. Eu morei um tempo em outras cidades onde teve uma ótima aceitação também, porque não só saboroso, mas também é um tempero saudável. Então sempre teve uma boa aceitação por parte das pessoas que conhecem, se apaixonam e depois não conseguem mais cozinhar sem o sal de ervas. Então agora com o tempo, já se vão aí 9 anos, né, de 2012 para cá, hoje são mais de 30 sabores. Não tá me ouvindo? Não me ouve? Ora, deve ter caído. Sai e entra de novo, Mari. Falhas. E eu quero pedir para vocês, então, pessoal, eu sempre tenho o sal de ervas à pronta entrega, eu aceito encomendas também. Então, se vocês gostaram da nossa live, se vocês gostaram de conhecer o meu produto, quiserem adquirir, podem entrar em contato comigo pelo direct ou pelo WhatsApp. O meu número é 999266723. E também gostaria de pedir que vocês deixem, depois que a postagem da live entrar lá no feed, que vocês deixem o comentário de vocês lá. O que foi relevante dessa live para vocês? O que vocês aprenderam? Que proveito vocês tiraram de tudo que nós falamos aqui? E incentivar a que tenham uma alimentação cada vez mais saudável, na medida do possível. O sal de ervas da Cris está aqui disponível para facilitar também o dia a dia de vocês, porque é um temperinho prático, como eu já falava antes, né? Que facilita muito no dia a dia. E estou à disposição. Quero agradecer a Marivane também por ter aceito o meu convite. Não sei se ela está me ouvindo ou não. Não está me ouvindo. Mas te agradeço muito por ter aceito e que a gente possa fazer outras lives juntas. E eu acho que eu me despeço de vocês, pessoal, então, agradecendo. A Marivane não me ouve, eu também não ouço ela, tá? Mas deixem o feedback de vocês lá para nós. Quando essa postagem da live entrar, deixem o comentário. E na quarta-feira que vem, eu vou fazer novamente outra live, onde eu vou estar falando mais sobre o sal de ervas da Cris, então. Por que ele foi criado, para quem é o sal de ervas da Cris, a que público que ele se destina, né? Para quais as pessoas, né? Que é justamente esse público que busca uma alimentação saudável e natural e se preocupa com a saúde, com qualidade de vida. Tá bom? Espero a todos, então, na próxima semana, na quarta-feira, no mesmo horário, às 21. Beijos, beijos, Elisângela, beijos, Marivane. Não sei se você me ouve, mas muito obrigada. Acho que ela não está me ouvindo. Obrigada. Obrigada, obrigada. Beijo, até a próxima. Ela não me ouve. Vamos ver. Saiu. Obrigada, pessoal. Tchau, tchau. Até semana que vem.